muito grande, né? De compartilhar essa palavra que Deus outrora colocou no meu coração para juntos nós aprendermos mais e colocarmos em nossa vida os ensinamentos trazidos aqui das Santas Escrituras. Primeiramente, vou convocar todos a fecharem os seus olhos. Vamos orar, pedir a Deus direção para que essa mensagem faça o que apraz em nosso coração. Senhor Deus, amado Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, como servos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, para aprender mais de sua santa palavra. Senhor Deus, faça-nos instrumentos de sua obra, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que o Senhor me tome como seu instrumento de sua graça, que eu possa falar palavras que cheguem como cheiro suave ao seu trono, Senhor Deus, e que encontrem guarida no coração dos ouvintes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre o livro do profeta Ageu. É um livro muito pequeno, né? Ele é um dos últimos livros lá do Antigo Testamento. Está antes lá do livro do profeta Zacarias e depois do livro do profeta Sofonias. O profeta Ageu é um livro com 2 capítulos apenas. O primeiro capítulo tem 15 versículos e o segundo capítulo tem 23 versículos. Então, ao todo, ele tem 38 versículos, né? Eu vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias aí no livro do profeta Ageu. A gente vai estar lendo aqui do verso 1 até o verso 15 do primeiro capítulo. E depois a gente vai comentar mais sobre esse texto, né? Um texto escrito há 2.534 anos atrás, aproximadamente, mas que ainda hoje a gente consegue tirar lições preciosas para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué como sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quanto levastes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz. Também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de
Jeozadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe ao povo essa mensagem do Senhor: Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Amém. Irmãos, o povo hebreu foi levado em cativeiro para a Babilônia por volta do ano de 586 a.C. Isto mesmo ele tendo sido alertado, exortado por diversos profetas sobre os maus caminhos que eles haviam percorrido, né? Coabitando com mulheres de tribos estrangeiros, adotando seus deuses pagãos em seus cultos e toda forma de pecado. Então, como castigo, Deus permitiu que a Babilônia invadisse a terra prometida, destruísse, né, derrubasse os muros e o templo de Salomão viesse à ruína, e o povo foi levado cativeiro para a Babilônia. Na Babilônia, né, foram levantados outros profetas, né, o maior deles aí, o profeta Daniel, e 70 anos depois, o Império Babilônico havia então caído, e os persas haviam dominado aquela região, e o imperador Ciro permitiu então que o povo voltasse para Israel e reconstruísse o templo. Porém, nem todos quiseram voltar, né? Em 70 anos de exílio, o povo se multiplicou, ele teve seus negócios e muitos, né, a grande maioria desse povo se sentiu confortável na Babilônia e não quis voltar. Apenas cerca de 50 mil desses exilados retornaram juntamente com Zorobabel, que era o herdeiro de Davi, né? Então havia essa necessidade do retorno para a terra prometida, para que se cumprisse toda aquela profecia, né, feita por Isaías, de que da raiz de Davi surgiria aquele, né, que esmagaria a cabeça da serpente, viria o Salvador. Então Zorobabel representava ali o herdeiro de Davi. E veio também Josué, né, que era um profeta, com o objetivo de reconstruir o templo, para que pudessem ser feitas ali as ofertas a Deus. Porém, ao chegarem na Terra Prometida, vendo aquela destruição, acabou se abatendo sobre aquele povo um desânimo muito grande. E eles empreenderam esforços na construção de suas próprias casas. Eles pegaram madeiras do Líbano, grandes pedras, acabamentos sofisticados, e empreenderam na casa deles. E isso durou por volta de uns 14 anos. Até que Deus levantou então o profeta Ageu. O profeta Ageu teve uma participação ali de pouco mais de 4 meses nessa história, né? Foram dadas a ele 4 mensagens. Essa primeira mensagem que eu li aqui, depois de uns 2 meses uma outra mensagem, e depois mais 2 mensagens. Mas essas mensagens a gente vai ver aqui que elas tiveram um papel importantíssimo na reconstrução do templo, né, para que se cumprisse ali as profecias e o povo de Israel tivesse ali o seu local de adoração a Deus, né? Havia então a esperança novamente, né? Porque os profetas, eles acreditavam que o povo remanescente, né, ele transformaria aquela Jerusalém numa nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria entre eles.
a liderança ali do sumo sacerdote chamado Josué e de Zorobabel, que era um herdeiro, né, da linhagem do rei Davi, fez com que esse povo, então, a partir da exortação do profeta Ageu, se voltasse novamente para a construção do templo. Esse livro do profeta Ageu, ele é dividido em 4 partes. A gente não vai esgotar todas elas aqui, né? Não teríamos um tempo hábil, mas a gente vai detalhar mais esse trecho que a gente leu aqui, que é do verso 1 a 15. Essa primeira parte, a gente poderia chamar ela de acusação e resposta, porque percebam que ali Deus mostrou a eles que enquanto eles não se empenhassem na reconstrução do templo, tudo que eles plantassem, tudo que eles ganhassem de salário, Deus dissiparia como um sopro, né? Por quê? Porque o povo estava com as prioridades equivocadas. Estava usando todo o seu tempo e recurso para a reconstrução de suas próprias casas, enquanto o templo do Senhor permanecia em ruína, né? E foi inclusive uma pergunta que ele fez aqui no verso 4, onde ele diz, né, suas casas são mais importantes que a fidelidade a Deus? Então, com essa mensagem, Josué e Zorobabel foram impactados, assim como todo o povo voltaram a se motivar para a reconstrução do templo. A segunda parte do texto, que vai do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, a gente pode chamar de abordando as expectativas destruídas, né? Pois, um mês depois da primeira mensagem trazida por Ageu, se percebe que o novo templo a ser construído, ele é inexpressível em relação a dimensões, a sua suntuosidade, a sua luxuosidade, em relação ao primeiro templo construído por Salomão há cerca de 500 anos atrás. E por isso a moral estava muito baixa para terminar o projeto. Então Ageu lembra o povo da promessa do futuro reino de Deus, citando, né, Isaías 9, Isaías 60 e 62 e Miqueias 4, 5. E que o templo desempenhava um papel fundamental para os planos de Deus no futuro. Ageu, então, chama o povo para trabalhar com a esperança, apesar das circunstâncias decepcionantes, né? Eles não conseguiriam, não teriam recursos para construir um templo tão suntuoso, tão grande, tão luxuoso como foi o templo construído por Salomão, né? A terceira parte, que vai do verso 10 ao verso 19, é a chamada à fidelidade da aliança, né? Essa mensagem veio 2 meses depois da primeira. Ela envolvia ali alguns sacerdotes e falava sobre a pureza do ritual, né? Lembrando ali o livro de Levítico. Ele questiona aos sacerdotes que, se alguém toca em um cadáver, naquela época, ele se tornava ritualmente impuro. E se ele tocasse um alimento, esse alimento também se tornaria impuro. Os sacerdotes dizem que sim, que isso acontece, e Ageu faz uma analogia dizendo que o povo permanece impuro, injusto e apático para construir o templo. E dessa forma, o templo seria impuro, se o povo, então, não mudasse a sua postura em relação àquela construção. Pois apenas o verdadeiro arrependimento e a fidelidade à aliança levarão à vinda do reino e à bênção de Deus. Ageu, nessa analogia aqui, ele está para aquele povo exilado como Moisés estava para a geração do deserto, né? E a última parte do texto, que seria a conclusão, a gente encontra lá no capítulo 2, no verso 20 a 23, e ele cita, não, a esperança no reino futuro de Deus. Ele relembra as pessoas sobre a derrota do exército de Faraó e que Deus cumprirá ali a promessa feita a Davi sobre o rei levantado
da sua linhagem, da linhagem de Davi, então viria o rei, né? Que seria Jesus Cristo. Então, voltando aqui aos versos 1 a 15, essa mensagem ela trata de egoísmo. Apesar de serem o remanescente do povo hebreu, né, já terem ali uma certa honra maior do que aquele povo que preferiu ficar na Babilônia, mas eles precisavam amar a Deus com entusiasmo e terminar o templo que havia sido destruído. Mas eles acabaram se diminuindo e se distraindo. Estavam construindo as suas casas, enquanto a construção da casa do Senhor continuava paralisada. Né? Então, eles sempre diziam, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Então, muitas vezes, né, trazendo para as nossas vidas atuais, muitas pessoas deixam de participar da igreja, deixam de se converter, ou se mesmo após convertidas, deixam de engajar em alguma obra da igreja, seja uma obra missionária, seja uma equipe de louvor, de evangelismo, uma equipe de outros serviços, né, que existem na igreja, achando que ainda não chegou o tempo dele contribuir com a obra de Deus. Muitos não abandonam seus vícios seculares, aguardando um momento mais propício vindouro, que muitas vezes nunca pode acontecer, pois a vida pertence a Deus e a gente não sabe quando ele vai recolhê-la. Então, o povo estava nessa apostasia, né? Quando questionado, o povo falava, não, ainda não é hora. Mas, ao mesmo tempo, eles se aplicavam para a construção de suas próprias casas, seus comércios, suas plantações, e negligenciando dessa forma a reconstrução do reino de Deus. Então, Ageu aconselha eles a reordenar as suas prioridades, né? Ecoando aí um ensinamento de Mateus 6,33, onde Deus nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse conselho, então, não só visava reacender o compromisso deles com a construção do templo, mas também lembrá-los de que, ao priorizar as coisas de Deus, eles encontrariam o apoio e a provisão e reafirmar o seu compromisso com a missão que Deus lhe havia confiado, demonstrando assim a importância de colocar os interesses divinos acima dos interesses pessoais. Então, Deus, nessa mensagem, mostrou a eles que eles plantavam esperando colher 50 sacos, colhiam 20. Eles esmagavam as uvas esperando recolher 50 litros de suco e recolhiam 20. O orvalho não caía à noite, o fruto não era produzido no campo, e tudo aquilo que eles recebiam de salário, Deus dissipava, né? Era como guardar num saco furado. A gente poderia fazer uma analogia aqui com a nossa obrigação de devolver o dízimo ao Senhor. Então, muitos não devolvem o dízimo, acham que ainda não é tempo, esperam, quando eu ganhar X, eu começo a dizimar, ou quando eu terminar a minha casa, eu vou começar a dizimar, quando eu terminar a minha faculdade, eu começo a dizimar. Só que Deus mostra ali, já mostrava que o dízimo, né, é apenas uma devolução, porque tudo pertence a Deus. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. E muitas vezes é isso que acontece, né? As pessoas acabam tendo algumas despesas extraordinárias, prejuízos, contendas, porque não são fiéis a Deus. E acaba que a gente sabe que se a gente for fiel a Deus, Ele abrirá as portas do céu e derramará bênçãos sem medida em nossas vidas, que muitas vezes nem são materiais, mas são bênçãos relacionadas à nossa saúde, à nossa paz, à nossa convivência familiar. Então, essa passagem também poderia se aplicar nesse caso. No livro de Esdras 3,12, né, observamos uma mistura emocional entre aqueles que
testemunharam a fundação do novo templo e muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias. Homens idosos que tinham visto o primeiro templo choraram em voz alta quando viram a fundação deste templo diante dos seus olhos, enquanto muitos outros erguiam a voz em júbilo. Esse momento destaca a complexidade dos sentimentos humanos diante das mudanças. Então, o que ocorria? Muitos daqueles homens idosos haviam presenciado, haviam tido a oportunidade de cultuar o Senhor no templo original de Salomão, porque o exílio durou 70 anos. Então, poderiam ter homens ali de 90 anos que participaram efetivamente de cultos no templo original. Quando eles viram aquele templo muito mais simples, eles choraram, porque esperavam a glória do primeiro templo. E outros, ao contrário, se sentiam muito felizes, porque estavam vendo ali o fruto da reconstrução e da promessa de Deus sendo novamente realizada através do templo em Jerusalém. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam presas a glórias do passado, a bens materiais que uma vez tiveram, que hoje não tem mais, ou de uma renda que às vezes tiveram e hoje não tem mais, e isso muitas vezes impede a pessoa de olhar para o futuro. Né? Se aqueles anciãos ficassem presos à angústia, né, e às lamentações daquele primeiro templo, eles não estariam aptos a desfrutar de todas as glórias e bênçãos que esse segundo templo iria proporcionar, né? Porque nós precisamos lembrar que nesse templo menor e mais simples, ele teve toda a glória que o primeiro templo não teve, que foi a apresentação do Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É justamente isso que o escritor diz, porque naquele segundo templo seria cumprida a promessa de salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo, que foi apresentado ali. Mesmo sendo um templo mais simples, porém, ele recebeu a maior glória do mundo, que foi a apresentação do Filho de Deus. Então, a tristeza pela perda do antigo e a alegria pela esperança do novo, a nostalgia pelos bons tempos antigos pode se tornar uma fonte de desespero em vez de encorajamento, se não formos cuidadosos. Isso pode levar dúvida sobre o que Deus está tentando realizar no presente e gerar críticas ao que está diante de nós e se nós nos apegarmos demais ao passado. Então, através de Ageu, Deus enfatizou, né, a importância de ser forte. Somos encorajados a perseverar na obra do Senhor, confiando na sua presença, na sua fidelidade e na sua capacidade. Hebreus 12, 26, está escrito que a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma voz abalarei não só a terra, mas também o céu. Essa mensagem está simbolizando uma transformação abrangente, né? Deus assegura que, ao focar nas coisas inabaláveis, o seu trono, a sua palavra, as suas promessas, o seu Filho e a eternidade é fundamental. Então, devemos focar nessas coisas que os olhos não veem, mas o Espírito recebe e sente. E não nas coisas materiais, como muitos ali estavam focando na suntuosidade do templo. Deus ele promete abalar todas as coisas com o seu poder para que permaneçam apenas as inabaláveis. Ageu revela, então, que algo maior que o templo de Salomão aconteceria nessa estrutura. Anos depois, quando Jesus entrou no templo, ele trouxe uma glória muito maior
do que qualquer uma que já haviam testemunhado. A grandeza não está no local, mas na presença da pessoa de Jesus Cristo. O evento mais grandioso que pode ocorrer em qualquer igreja é a presença de Jesus. Este ensinamento nos lembra que, embora respeitemos e valorizemos o passado e as tradições, devemos sempre olhar para frente, para a obra contínua de Deus em nosso meio e reconhecer que a sua presença transformadora é a fonte verdadeira de grandeza e esperança. Vamos, irmãos, agora para um outro trecho aqui do texto, no capítulo 2, vamos ler aqui 4 versos. Capítulo 2, vamos ao verso 10 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus no livro de Ageu, capítulo 2, verso 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na aba das vestes e tocar com a aba no pão, no prato de comida, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com um defunto e tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então, irmãos, essas perguntas aí, que foram apresentadas cerca de 2 meses depois da primeira mensagem recebida por Ageu, ela ilustra um princípio fundamental. A santidade não é transmissível da mesma forma que a impureza. Ageu, então, usou essas questões legais para destacar que, enquanto a santidade não pode ser passada adiante por meio do contato físico, a corrupção pode. Isso se aplica a todos os aspectos da vida. Por exemplo, nós não podemos transmitir saúde a outros, mas as doenças podem ser facilmente compartilhadas. Da mesma forma, se misturarmos uma água limpa com uma água suja, o que vai ocorrer é que a impureza vai ser transmitida para a pureza. Este princípio também se aplica espiritualmente. Não podemos nos tornar internamente puros apenas por meio de ações exteriores. As práticas externas não purificam o nosso coração. É necessária uma experiência de renascimento, uma mudança interna. E Ageu aqui enfatiza que a verdadeira santidade e purificação vem de dentro, sugerindo a necessidade de uma transformação interna para refletir a santidade no exterior. Então, Ageu percebeu ali na conduta daqueles homens que estavam trabalhando na reconstrução do templo que havia muita hipocrisia, né? Havia muitos sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas com muita podridão dentro. Então, ele exorta aí o povo a ter uma atitude mais sincera, mais pura em relação à sua santidade, pois as suas impurezas poderiam contaminar a obra daquele templo, né? E ele precisava ser um templo imaculado, puro, santificado para tudo aquilo que ele serviria ao decorrer da história. Vamos continuar lá na leitura, vamos ler, continuando aí do verso 14 até o 19, Ageu vai abordar um outro aspecto aí. Capítulo 2, verso 14, diz assim: então Ageu respondeu, né? Após essas perguntas aos sacerdotes, Ageu então veio com a resposta: esse povo é assim,
e essa nação é assim diante de mim. Isso, palavras de Deus. Diz o Senhor, toda a obra das mãos é assim. Tudo o que oferecem ali é impuro. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém vinha a um montão de trigo esperando tirar 20 medidas, encontrava somente 10. Quando vinha no tanque de espremer uvas para tirar 50, achava somente 20. Eu atingi todo o trabalho das vossas mãos com mofo, ferrugem e granizo, mas ninguém dentre vós voltou para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor, considerai essas coisas. Ainda há semente no celeiro? A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não dão seus frutos? De hoje em diante eu vos abençoarei. Então, Deus mostra ali que ele não secou as fontes, ele apenas diminuiu. Mas se o povo se convertesse novamente o seu coração e realizasse aquela obra de uma forma pura, ele retornaria novamente a dispersar bênçãos sobre aquele povo. Então, essa mensagem ela é ecoada incentivando a reflexão sobre a importância de buscar a pureza, não apenas em nossas ações visíveis, mas também na essência do nosso ser, promovendo uma vida verdadeiramente santa, tanto internamente quanto externamente. E Ageu, ao responder àqueles sacerdotes, ele destacou a condição espiritual daquele povo e da nação perante o Senhor, afirmando que tudo o que faziam e ofereciam eram impuros em relação aos olhos de Deus. Ele instigou aquela reflexão profunda sobre suas ações e consequências desde o início da reconstrução do templo, ilustrando como suas colheitas foram minguadas e seus esforços frustrados por pestes, mofo e granizo, devido à sua negligência em voltar-se para Deus. Apesar desses reveses, o povo não se voltou para o Senhor. E no verso 19, Ageu, então, convida-os a considerar o futuro a partir da mensagem recebida no 24º dia do 9º mês, que foi um momento marcado pelo início da fundação do templo do Senhor, enfatizando aí uma mudança iminente em sua sorte. A partir desse dia, então, Deus promete abençoá-los, antecipando uma época de prosperidade e abundância, onde até então nada havia frutificado. Então, a partir do momento que o povo se arrependeu, voltou o seu coração sinceramente novamente a Deus, parou de se preocupar na construção de suas próprias casas e voltou-se novamente à construção do templo e fez ali os alicerces para o novo templo, Deus então prometeu abençoá-los ricamente. Esse convite de arrependimento e a renovação é ecoado lá em 2 Coríntios 5,17, onde Paulo fala sobre a transformação que ocorre em alguém que está em Cristo, onde é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, a mensagem de Ageu, através daqueles questionamentos aos sacerdotes do que ocorria cerimonialmente, que a pureza ela não poderia ser transferida, mas o pecado sim. Então isso fez tocar no coração daqueles homens e eles se voltaram à construção do templo de forma sincera e dedicada, largando os interesses pessoais, os afazeres seculares daquela época para se dedicarem integralmente à obra do Senhor,
que era a reconstrução do templo. E nos últimos versos aí, vamos lá no capítulo 2, verso 20, nós já estamos indo aqui para a nossa conclusão, diz assim a palavra de Deus. Esta palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do mês. Então Deus falou assim com Ageu: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próximo. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, e te farei como um anel de selar, pois te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa palavra foi diretamente a Zorobabel, a pessoa ali que era herdeira direta do rei Davi, e que, por sua vez, daria continuidade à linhagem de Davi até chegar a Jesus Cristo. Essa passagem aí sublinha, então, a ideia de renascimento e renovação espiritual que Ageu incentivou no povo de Israel. E no mesmo dia que a palavra veio a Ageu com uma mensagem para Zorobabel, governador de Judá, prometendo uma agitação tanto no céu quanto na terra, o derrubamento de tronos e o fim das forças dos reinos gentílicos. Deus prometeu fazer de Zorobabel como um anel de sinete ou um anel de selar, né? É um símbolo de autoridade e escolha divina, enfatizando a importância de Zorobabel para a realização dos propósitos divinos. Essas mensagens que foram entregues no mesmo dia ressaltam a importância da obediência a Deus e da disposição e da renovação espiritual, prometendo transformações significativas no meio da ordem natural, quanto também na ordem espiritual, e destacando aí o papel central de Zorobabel na restauração e no futuro promissor que Deus tinha para o seu povo. Essa mensagem transmitida diretamente a Zorobabel, que era o governador e líder daquele povo, abordava ali a resistência que ele enfrentava, tanto externa quanto internamente. Mas Deus enviou por meio do profeta Ageu uma mensagem de firmeza e encorajamento, ressaltando a necessidade de seus servos serem regularmente incentivados e desafiados a permanecer fiéis. E isso, irmãos, é muito propício para nós hoje em dia, né? Quantos desafios, quantos obstáculos nós temos, seja pela sociedade, seja, às vezes, até pela própria família, de fazermos a obra de Deus. Mas Deus ali, através do profeta Ageu, mostra para Zorobabel todas essas resistências internas e internas no povo também, e traz a ele esse incentivo, né, essa força para que ele continue fiel. Deus instruiu Zorobabel a ser fiel, lembrando-lhes que, e a nós também, que a fidelidade é viável, porque a obra de Deus atua em nosso favor. Então, nós conseguimos fazer coisas boas na obra do Senhor, não é por causa de nossos méritos, mas é porque Deus age através de nós para o crescimento da sua obra. Não precisamos realizar a tarefa do Senhor com nossas próprias forças. Ao contrário, somos chamados a servir ao Senhor de maneira grandiosa e poderosa, reivindicando a força de Deus em nossa missão. Naquela época, a maioria das comunicações eram feitas através de cartas ou tábuas de argila, e quando um documento escrito continha a promessa do rei, ele usava o seu anel de sinete para selá-lo.
conferindo a autenticidade e autoridade daquela mensagem. E é notável que Zorobabel, ele foi mencionado na genealogia do Senhor, lá em Mateus 1:12, enfatizando então a sua importância, não apenas na história judaica, mas no contexto amplo da salvação cristã. Então, se aquele homem desanimasse ali, seria rompida toda uma cadeia, toda uma corrente, um elo de sucessão, né, já profetizada para chegarmos até o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso a mensagem de Deus veio direto a Zorobabel, dando a ele força e reavivando o seu ânimo para continuar naquela obra, mesmo sofrendo perseguição e sendo desaconselhado a todo momento, interno e externamente, né? A gente tinha naquela época também uma posição ferrenha dos fariseus, né? Que só acreditavam ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, então para eles isso aqui não fazia sentido. E os fariseus, eles acabaram influenciando o Império Persa a parar de mandar recursos para a reconstrução do templo. Então isso aí foi mais um empecilho que Zorobabel enfrentou na reconstrução desse templo. Mas Deus veio trazer a ele uma palavra de esperança e de força. Concluindo, irmãos, cada um de nós tem a capacidade de realizar algo único para o Senhor, algo que ninguém mais pode fazer. Portanto, Deus nos exorta a sermos fiéis e a continuarmos trabalhando para Ele, lembrando-nos que nos dedicarmos a essa tarefa, nós não estamos sozinhos. Temos a presença, a força e a bênção de Deus conosco, capacitando-nos a cumprir a missão que Ele nos confiou. E por último, né, o livro de Ageu aí nos traz alguns desafios para nós no tempo de hoje. O primeiro é que as nossas escolhas importam. Então, assim como o povo escolheu edificar as suas casas ao invés do templo, hoje as nossas escolhas continuam importando para o reino de Deus. Então, que possamos orar, pedir direção, refletir diante de cada escolha que nós temos que fazer na vida. Segundo, a obediência do povo de Deus é parte de como Deus age no mundo. Então, Deus, né, nos elegeu para realizar a sua obra aqui, né? Ao contrário de anjos ou de outras divindades, nós temos esse poder, né? Nós temos a dignidade de termos sido escolhidos por Deus para fazermos a sua obra aqui na terra. Então, essa obediência a Deus, ela é parte fundamental da construção da sua obra aqui na terra. E por último, isso deve motivar a humildade e a ação do povo, enquanto aguardam o reino vindouro de Deus. Então, não hajamos como aquele povo, né, que, por falta de humildade, achou que aquele templo menor não seria digno de Deus. Pelo contrário, nas mais singelas coisas que possamos fazer, sendo elas para o reino de Deus, sendo elas de coração puro e com o objetivo de engrandecer a sua palavra, de anunciar a palavra de Deus, que nós tenhamos a humildade para aceitar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para trabalhar e façamos da melhor forma. Amém? Então, eu agradeço a atenção dos irmãos, que essa palavra nos faça melhores cristãos, né? E que a obra de Deus possa continuar incansavelmente através de nós. Amém. Deus abençoe, irmão Ari. Irmãos, teve